Fala galera, bom dia. Bom dia, Patrícia. Patrícia Coach, tudo bem? Ó, o Galo tá dando bom dia aqui. Fala, seu Raul. Brandon. Nega Jack. Acho que é a primeira vez que eu tô te vendo por aqui. Não sei. Fala, Hugo, tudo bem? Tobias, meu brother Tobias. Pablo Dias. E tá de Portugal aí, falando, nega. Pô, legal, cara. Elisete Amaral. E aí, pessoal, tudo bem? Que prazer estar recebendo vocês aqui nessa live. Ela falou que não, já passou por aqui então. Fala, Emileite, Leandro, engenheiro do tráfego, ó, específico. José Nascimento, Maicon. Ela falou que tá sempre aqui. Que legal. Monique. Fala, Hernandes, tudo bem? Bom dia, pessoal. Como eu falei com vocês, hoje a gente vai tomar um café junto. Eu já tô aqui com a minha xícara de café, canequinha da Harley. Fala, Alberto Rabin. Hoje, dia 7 de setembro, feriado de independência, um dia marcante no nosso país, né? Muita coisa acontecendo. E como eu falei com vocês, eu decidi fazer essa live mais cedo, porque a gente não sabe exatamente como que vai ficar, né? O dia, né? Corrido com esse evento político. E também tem o fato de que a gente concorre por audiência, né? Talvez na hora do almoço já vai estar todo mundo alvoroçado, né? Não eu vou estar tranquilo, independente do que aconteça. Essa é a minha força, né? E eu quero falar sobre a independência, mas não a independência política, nem a independência nacional. Eu quero falar da sua independência, tá? E mais do que falar de independência financeira ou de independência profissional, eu quero falar de independência espiritual e física, e psicológica, mental, né? E eu quero fazer uma amarração de muita coisa do que a gente fez aqui, lembrando que essa é a última live, a live de número 30 do desafio Eu Me Recuso a Dar Errado, tá? E eu espero que eu consiga passar para vocês aqui algumas coisas. O Brandon tá falando, eu não acredito que vai rolar esse lance, para mim vai ser só mais uma passeata. A gente fica meio desiludido, né, Brandon? Inclusive, gente, tô com a minha camiseta aqui, ó. Hashtag Eu Me Recuso a Dar Errado. Eu ganhei duas do Rafão, né? A Rafão mandou duas para mim, inclusive, né? Você pode fazer o pedido lá na loja dele. E uma eu deixei guardada. Eu falei, eu vou usar no último dia. Então, tô usando aqui uma camisa nova com cheirinho de pêssego. E vamos para cima. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. Carlas, acho que eu já falei. O Brandon tá falando, bora gritar a favor da nossa liberdade e independência financeira de tempo e geográfico. As 3 liberdades, né? É o que a internet traz. A liberdade de tempo, você pode fazer seu próprio tempo. A liberdade geográfica, você pode trabalhar aonde você quiser. E a liberdade financeira, né? Quando você constrói aí o seu império financeiro. Bom, gente. Sempre Léa tá falando qual é o link da loja. Eu tenho que pegar de novo aqui com ele. Eu vou ver se eu coloco no meu story após a live, tá? A Ana Cléia tá falando, as lives me ajudaram muito e me deram um ânimo surreal. Gente, amarrando, tá? Pra você que não pegou todas as lives, qual foi a ideia do Paulo Macedo? A primeira coisa, eu quero mais uma vez fazer uma confissão pública a vocês, tá? E provar que não existe super-homem. Todo mundo tem as suas crenças e as suas limitações. Por ter um tópico central, que é o copywriting, eu sempre me limitei muito a falar sobre copy, marketing. Vez ou outra eu falava um textinho, fazia um textinho motivacional, alguma coisa além da área técnica. Mas eu confesso que alguma coisa me limitava de me lançar e falar um pouco mais abertamente sobre aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, aquilo que eu entendo que é fundamental para os negócios e para a vida. E um amigo, que ele não é coach, ele não é treinador, ele é um filósofo. Eu ficava conversando com ele e um dia ele falou, Paulo, parece que você está pedindo autorização para alguém para falar sobre algumas coisas que você sente, que você vê. Ele falou, velho, você é uma das pessoas mais bem preparadas que eu conheço para falar de alguns assuntos e etc. Cara, não fica com medo, fala. E aí eu percebi que, na verdade, eu tinha essa limitação e não percebia. E por isso que eu falo, a gente tem ponto cego. E por isso estar cercado de pessoas que te ajudam, pessoas que podem te mostrar além do que você está vendo é importante. E aí me deu aquele start, eu falei, exatamente, cara, é isso mesmo, eu fico receoso de falar isso publicamente porque eu sou um especialista em copy.
Eu não sou um cara, eu não sou um coach, eu não sou, né? As duas coisas que eu sou é o seguinte, eu sou um escritor e eu sou um professor. E aí eu percebi que essas duas funções, elas me autorizam, de certa forma, a falar sobre aquilo que eu acredito. E eu simplesmente ficava naquela fala, não falo. Então, esse desafio surgiu por conta disso, né? Por conta do incentivo desse amigo. E surgiu porque eu entendi que grande parte do que a gente faz na nossa vida, independente se é dentro do copywriting, se é na gestão de tráfego, se é dentro de um meio corporativo ou empreendedor, né? A gente faz porque a gente se apoia em determinados princípios e valores. E aí eu entendi que cada pessoa, né, tem as suas circunstâncias. Tem pessoas que, como eu, nascem numa periferia, né, moram numa favela. Tem pessoas como eu que nascem num bairro nobre e já sabem desde criança o que é desfrutar de coisas básicas, né? Que às vezes quem nasce mais abaixo tem que lutar muito para conseguir, né? O plano de saúde, enfim, a educação, né? Que no Brasil é uma das piores atualmente, mas que ainda existem focos de educação. E cada pessoa nasce com as suas circunstâncias. E aí eu trouxe, né, dentro da ideia de Ortega y Gasset, que foi um filósofo espanhol, que diz: eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, eu sou eu e as minhas situações, o que está no meu entorno. E se eu não mudo essas coisas, eu não posso salvar a mim. Então eu preciso salvar primeiro essas coisas, né? Então eu trouxe essa ideia. O eu me recuso a dar errado, ele é um resumo disso. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se não as salvo, não as salvo a mim. E aí eu decidi fazer 30 lives, uma coisa de doido, né? Diferente daqueles desafios que fazem por aí, que são 4, 5, 7 lives e no final tem um lançamento de um produto. Muita gente pensou que eu ia lançar um produto novo, né? Eu lancei um produto novo, mas ele não foi acidental. Eu tive a ideia no percurso, que é o Money Copy, mas eu não fiz um lançamento padrão. Eu simplesmente falei, cara, eu vou fazer 30 lives para cumprir um desafio. Eu vou dar esse desafio para outras pessoas e esse desafio primeiro vai ser para mim. Primeiro, para mostrar que eu tenho força e constância. Gente, eu fiz live doente. Eu fiz live depois de ter tomado vacina e me deu uma reação. Eu fiz live num dia que eu estava exausto. Eu fiz live num dia que eu estava triste. Talvez vocês não tenham percebido. Eu fiz live... Cara, eu fiz live. Simplesmente peguei e fiz. Tá? Trazendo aquilo que eu acredito. Trazendo conteúdos técnicos, que eu falei de copy, eu falei de estratégia, eu falei de comunicação, e eu falei principalmente de comportamento, de atitude mental positiva. E durante esse tempo, eu quero fazer aqui essa amarração com vocês, eu recebi muitos depoimentos. Pessoas que estavam em depressão e começaram a pensar, a olhar a vida de outra forma, né? Pessoas que estavam desanimadas de continuar, pessoas que estavam com medo de começar o seu próprio negócio, e falaram, cara, aquilo lá que você me falou me mostrou um outro viés. As lives estão sendo upadas no meu canal no YouTube, eu tenho recebido depoimentos diariamente. E aí eu falei, cara, eu estou cumprindo o meu propósito. E eu falei, nesse tempo, sobre essa questão de você ser você e as suas circunstâncias. Depois eu falei de que pensamentos são coisas, ou seja, se você consegue criar um pensamento e trazer esse pensamento à vida, essa coisa se torna realidade. E aí eu falei da nossa relação com a fé. Eu falei da importância de começar e continuar. Basicamente, as duas coisas que você precisa fazer para ter sucesso em qualquer área da vida, né? Começar, continuar. Aliás, até abro um parêntese, eu não sei se eu falei isso aqui no decorrer dessas lives, de que há coisas que você precisa desistir. Tem gente que diz que não, né? Você tem que ir até o fim. Depende. Tem coisa que não é para você e você precisa saber identificar. Tá? Agora, que você também não esteja errado sobre esse algo. Sobre esse projeto que não deu certo, eu vou criar outro agora com base no que eu aprendi aqui. Ou então, talvez essa habilidade específica não seja a minha especialidade, outra deve ser. Né? Então você precisa saber identificar aquilo que também... Porque não dá para abraçar o mundo com a perna. Tá? Com as pernas. Falei sobre a importância de você não seguir sem um objetivo definido. E aí eu expliquei para vocês, e muita gente tem me mostrado isso, mais uma vez, ou seja, não é uma coisa da minha cabeça, que quando você traça um objetivo, um plano definido, e você diz,
você escreve exatamente para onde você quer ir, com quem você quer trabalhar, quanto você quer ganhar, as coisas começam a acontecer de outra forma. Ontem recebi o depoimento do José, aquele jovem que eu mentorei aqui ao vivo, que recebeu o meu Pix. E eu falei uma coisa com ele, ele falou: Paulo, eu acho que eu não vou nem conseguir dormir hoje. Eu fiquei aqui eufórico, porque eu fiz um painel, né, uma tabela que eu coloquei em frente ao meu computador, no meu quarto, não lembro. Né? E você acabou de me dizer uma coisa que eu tinha traçado de alcançar. Né? E ele vai começar a trabalhar comigo num projeto. E aí eu falei com ele: tá vendo como é importante você saber exatamente para onde você pode ir? Né? Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acredita que tudo vem pelo acaso. Mas há uma diferença entre você viver o hoje sem pensar muito no amanhã, como, né, Cristo ensinou, e você não fazer nenhum plano. É claro que no final das contas, e isso eu acredito, é Deus que determina para onde você vai. Mas você também precisa fazer a sua parte. Deus não pode fazer por você aquilo que você tem que fazer. Então, falei sobre isso, falei sobre as 7 virtudes, que é a prudência, a fortaleza, a temperança, a justiça, fé, esperança e caridade. Falei que isso é importante para te conduzir, né? Eu falei sobre o copywriting. Ó, o Vinícius Camate aí falando: nada é por acaso, nada é por acaso, Vinícius. Existem planos, né? Existem possibilidades, Deus conhece todas elas. Falei sobre a importância do copywriting e por que o copywriting é tão forte. Fiz uma relação com grandes pensamentos. Por exemplo, que Deus criou o mundo usando o verbo, né? O verbo estava lá com Deus. Haja luz. Olha o imperativo aí, ó. Haja luz e houve luz. Ou seja, está fazendo um CTA, né? Falei que o copywriting ele é forte porque ele usa a linguagem. E reforcei que a linguagem é uma das coisas mais importantes que você precisa cuidar, porque quem tem uma boa linguagem não é facilmente escravizado, tá? Não se curva a nenhuma ideologia má, que não se curva a nenhuma heresia má, que não se curva a nenhuma mentira, né? Então desenvolver a sua linguagem é uma das coisas mais importantes, e por isso que o copywriting é forte, porque você usa a linguagem com intencionalidade, você faz com que as pessoas sejam atraídas, que você gere algum envolvimento emocional e leve essas pessoas à ação, né? Teve a live mais polêmica de todas, foi quando eu falei: você não deve nada ao Brasil, né? E falei mais abertamente pela primeira vez num vídeo sobre política, não política partidária, mas falei sobre a importância de você se desprender dessa ideia de que você deve algo a um partido, que você deve algo a alguma figura política, que são os seus funcionários, vocês devem lembrar disso, né? Falei sobre isso, e isso é independência. Não quer dizer que você não tem que ser político. Não tem como dizer que você vai ser totalmente desprendido de alguma ideologia, de alguma ideia política. Mas você precisa saber que, cara, ninguém, além de você e Deus, tá, é o responsável por conduzir a sua vida. E que quando você coloca as suas esperanças em alguém, em uma pessoa, em uma ideia política, em um partido, você se ferra. Tá? E muita gente hoje está doente sem perceber por causa disso. E aqui eu vou falar uma coisa rapidinho, tá? Que eu não quero me entrar nisso, mas aproveitando esse clima que a gente tem hoje, existe uma diferença entre quem cria ou forma as suas ideias políticas em torno dos seus princípios e da sua personalidade, daqueles que formam os seus princípios e a sua personalidade com base em ideias políticas. Essa mudança é que faz a diferença na sua vida. Tem gente que não consegue olhar para mim sem um viés político. Tem gente que não consegue olhar para o vizinho sem um viés político. Tem gente que não consegue olhar para a família sem um viés político. E isso é uma doença. Você está reduzindo a vida a algo extremamente material. Tá? E é importante falar isso porque, cara, muita gente está travada e muita gente até se recusa a dar errado, mas não dá certo por isso. Porque está dedicando muita parte daquilo que deveria ser somente isso aqui, ó. Aquilo que não vai mudar você. Você precisa ser o responsável por isso. Tá? Em levantar a bandeira e falar: cara,
Eu não me curvo a essas coisas, eu não me curvo a esses bezerros de ouro, eu não me curvo a essa escravidão, tá? E aí parece uma ideia muito libertária, e talvez seja, e ótimo por isso, uma ideia muito anarquista, excelente, porque no mundo em que várias pessoas que continuam sendo escravizadas a isso tudo que acontece por aí, é bom que alguém levante e fale, cara, eu não tô nisso aí, tá? Lembrando, não estou dizendo que você vai ter que ser apolítico e que você não vai, de repente, defender alguma ideia que esteja de acordo com o que você pensa. Mas mudar essa ordem, ou seja, formar as suas ideias políticas com base nos seus princípios, naquilo que você na sua personalidade, é diferente de fazer com que a sua vida seja colocada dentro de uma bolha ideológica, tá? Então, falei dessa live. Outra live muito importante, beneficie-se com o caos. Cara, na live que eu fiz com o Anderson, que eu fiz com o Áudio, eu falei sobre isso. Na live que eu fiz com o Rei Bianchi, a gente falou sobre isso. Antifragilidade. Você ser forte, tá? Falei sobre essa questão, a importância do humor, de você ser bem-humorado, de você colocar alegria, independente das circunstâncias tristes, tá? E por isso que, cara, eu posso estar o mais deprimido possível. Eu faço uma piada, tá? Eu rio, porque é importante, o humor cura, tá? E um grande problema, você pode reparar daqui pra frente, talvez você nunca tenha pensado nisso. O grande problema é de quem se torna muito apegado a uma ideologia ou a alguma religião, uma má religião, é que a pessoa se torna mal-humorada. Ela não consegue mais rir, ela não consegue ver a vida com leveza. Ontem rolou um pequeno embate num grupo do Facebook, e a Kissa, ela colocou isso lá. Ela falou, cara, quem é aluno do Paulo Macedo aprende a levar a vida com leveza. E aí eu falei, pô, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Que bom que as pessoas estão percebendo isso, né? E é isso, gente. Porque, cara, a vida é curta. A gente vai passar muito pouco tempo aqui e, cara, você viver preso a picuinha, a medo, a mau humor, a coisas que, cara, sabe, é muito ruim. Então, uma das características que eu procuro ter sempre é a alegria, é a felicidade. Né? Por isso que quando eu começo a ficar, sabe, sentir que eu tô ficando triste, falo, cara, tem alguma coisa errada aí, vamos lá, vamos se alegrar. E isso é lutar. Não quer dizer que você vai ignorar a tristeza, ignorar a realidade. Às vezes a realidade é dura pra caramba, você toma um soco na cara. As pessoas te traem, as pessoas falam coisas que você não gosta, você se magoa. Mas você precisa fazer isso, rir apesar. Olha o Ítalo aí fazendo, fazendo propaganda política aí. Eu sei que é de sacanagem, ainda bem. Ó, o Brandon tá falando, estou aprendendo a ser antifrágil. É importante, Brandon. Tá? E aí eu falei também, gente, aqui, o último ponto que eu queria trazer, é claro que não vai dar para falar sobre as 29 lives, né? O custo de começar alguma coisa é menor que o custo de não fazer nada, né? Então eu trouxe essa importância de você iniciar as coisas. Gente, aproveita para dar o like aí, tá? Subir para a live se tornar mais relevante, tá? E agora eu quero falar de independência. Como eu falei, não independência política, não independência financeira, tudo isso vai vir com consequência. Mas eu quero falar de independência mental, tá? O For Free tá falando aqui, tô lendo um livro chamado Antifrágil, Nassim Taleb, muito bom justamente sobre isso, se beneficiar com o caos. Cara, esse livro é excelente, né? Fala, mãe, tudo bem? Hoje eu não tô com a canequinha que você me deu, tá lá em casa. Quer dizer, ela tá aqui do lado, ó. Mas eu tô usando outra aqui, ó. Bom dia. E agora eu quero falar de independência. E eu quero falar de um tópico relacionado à sua independência, tá? Gente, olha só, preste atenção. Brandon, você é único. Não existe outro Brandon Silva no mundo. Mesmo que tenha o mesmo nome. Não existe um Brandon Silva que nasceu onde você nasceu, que teve a criação que você teve, que tem a percepção do mundo que você tem. Hugo, não existe outro Hugo. Wiering, acho que é assim que fala. Você é único. Pablo Dias, não existe outra pessoa igual você, velho. Pode até ter o mesmo nome. Esses dias eu brinquei com meu filho e falei, vou te mostrar quantos Paulos Macedos existem no Brasil. Aí eu busquei lá na barra de pesquisa do Facebook, apareceu centenas de Paulo Macedo. Aí eu falei, repara uma coisa, só um tem 2 6 no nome. Aí eu falei com ele, tá vendo como é bom se diferenciar?
E aí ele falou, é legal, pai, muito legal. Então, assim, existem várias pessoas que podem ter o mesmo nome que você, mas essas pessoas não conseguem ser igual a você. A sua digital, que você tem no dedo, deve representar aquilo que você é. Não existe outra no mundo. Ó, o Ítalo falando, eu sou o único. Inclusive, cara, você é alto pra caramba, hein? Quanto você tem? 1,92 m? Ó, o único CC. Pode crer, Auge. Auge, nem sabia que você tava aí. Acabei de citar aqui. Não existe outro Auge Capuzzo, né? A gente até brinca falando que ele é o Van Diesel, mas não existe outro Van Diesel, né? Ele até me associa lá ao The Rock. Queria ser parrudo igual a ele, né? Não existe outro Auge Capuzzo, outro Lailson Souza. E, gente, 1,98 o Ítalo tem. Por que você não virou jogador de basquete, velho? Caraca, quase 2 metros, mano. Por que eu tô falando isso? É óbvio? É. Tá? Mas é uma coisa que a gente se esquece. Aquilo que a nossa mãe falava, minha mãe tá online aí, né? Aquilo que a nossa mãe falava quando a gente era jovem ou criança, falava, mas todo mundo vai estar lá. Aí ela falava, você não é todo mundo. Né? E, cara, é isso. Sabe qual é o nosso problema? Nós, para sobreviver, nós aprendemos a viver em tribos. Só que a gente confunde em viver em tribo, e é importante. Eu tenho a minha tribo, tenho lá a comunidade Paulo Macedo, tem a galera do Eu Me Recuso a Dar Errado. É importante. Mas que essa tribo, o coletivo, jamais pode matar ou adormecer a sua individualidade. Nós somos indivíduos. Por isso nós temos, só existe uma única íris do olho igual à sua. É a sua. Só existe uma digital. Você é único. E aí, eu trago uma frase do Dave Grohl, né, o vocalista do Foo Fighters. Eu gosto muito dela, que diz assim, ninguém é igual a você. E esse é o seu superpoder. Não existe outra pessoa exatamente igual a você. Se você pegar 2 pessoas que nasceram da mesma barriga, gêmeos, eles podem ter as mesmas características físicas, serem criados da mesma forma, terem os mesmos pais, os mesmos princípios, receberem os mesmos padrões, e eles serão pessoas diferentes, com personalidades diferentes. E eu estou trazendo isso aqui nessa live sobre a independência para que você aprenda a usar a sua personalidade para construir o seu sucesso. Tem coisas que você vai aprender comigo, vai aprender com seu pai, com seu irmão, com seu vizinho, com o Ítalo, né, que é um terapeuta, com o Brandon, que é o copywriter, com a Mari, que é uma assistente virtual. Tem coisas que você vai aprender com outras pessoas, mas você tem que aprender que existe aquilo que é só seu. E se tem uma coisa que eu aprendi, né, inclusive Goethe falava sobre isso, poeta, escritor, que a maior força que existe é a força da personalidade humana. Né? E se você quer ter sucesso em qualquer área, você precisa usar a sua personalidade para isso. E isso significa ser você mesmo. Eu vou até abrir um parêntese aqui. Eu acho muito engraçado. Às vezes eu recebo curtidas ou pessoas que me compartilham aqui no Instagram com nomes diferentes, mas parecem a mesma pessoa. E eu vou citar um padrão aqui somente a título de modelo. Eu já recebi marcações de várias influências loiras de olhos azuis com o mesmo filtro do Instagram. Eu falo, velho, da onde é a fonte disso? Por que essas meninas parecem todas iguais? E eu acho engraçado, sabe? E às vezes, assim, elas estão fazendo isso porque elas acham certo. Mas será que a personalidade delas não está ofuscada? Então, assim, cara, quando você se desprende de fazer aquilo que os outros fazem só porque eles fazem, e você faz aquilo com princípio, olha, se o fulano tá fazendo isso, é porque existe um princípio. Eu vou testar esse princípio e trazer para aqui o meu contexto. Você não precisa fazer exatamente igual o que o outro faz. Você vai colocar a sua personalidade. E isso é uma coisa que muita gente ignora ou não entende, e é por isso que às vezes não avança. Só existe uma pessoa como você no mundo, é você mesmo. E você precisa aprender a usar isso. O seu tom de voz, as suas características físicas. Né? Eu tenho um sósia, eu encontrei um sósia
durante um tempo na minha vida. A gente fazia parte da mesma congregação, da mesma igreja. Ele só era mais alto, né? Um pouco mais velho, mas ele era muito parecido comigo. Na época eu tinha cabelo, e a gente usava o mesmo corte de cabelo. Um dia alguém comparou, peraí, velho, confundiu a gente, né? Chamou ele de Paulo e me chamou de Éder, que o nome dele é Éder. E aí, cara, eu encontrei esse sósia, né, durante a minha vida, e parece que a gente tem alguns sósias aí, em algum lugar, pelo menos um sósia, né? Mas ele é ele, eu sou eu. A gente pode ter as mesmas características físicas semelhantes, mas quando um fala, quando um se expressa, quando anda, é diferente. Tá? O Ítalo tá falando, as pessoas têm dificuldade de enxergar o óbvio, por isso eu me tornei psicólogo. Exatamente, ô Ítalo. E eu aprendi isso, cara, um amigo meu falou isso. Eu falei com ele, velho, eu já dei essa aula mais de 20 vezes, a mesma aula. Ele falou, você vai fazer isso até o final da sua vida. Porque você precisa repetir o óbvio sempre. E não é porque nós somos burros, ignorantes. A gente precisa da repetição para aprender. E se a gente às vezes deixa de fazer, começa a pecar no óbvio, alguém precisa dizer esse óbvio pra gente com frequência. Então o que eu quero que você pegue aqui é isso. Comece a usar mais da sua personalidade. Felipe com PH só eu, ele tá falando ali, o Felipe Fera. Somos únicos mesmo sendo semelhantes. Bom dia. É por isso que eu, cara, repudio qualquer tipo de ideologia coletivista. Porque ela mata a sua personalidade, ela mata a sua expressão individual. E às vezes as pessoas que falam mais para você ter pensamento crítico são aquelas que pensam igual às massas. Os gados, né? E é duro às vezes falar isso, mas é a verdade. O efeito manada, o que ele faz? Cara, se um boi ele se joga no penhasco, os outros vão atrás, achando que ele está fazendo certo. Gente, eu vou fazer mais uma confissão aqui. Eu poderia ter uma audiência muito maior se eu quisesse usar técnicas de manipulação para trazer mais multidões para a minha mensagem. E eu escolhi não fazer isso. É intencional, porque eu falei, velho, não tem a ver comigo, eu não vou deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu conversei isso ontem com a minha esposa, e eu reforço isso sempre. Tá? E existe um problema nisso. Não existe um problema da pessoa, às vezes, atrair multidões. Jesus atraía multidões. Mas o problema é quando essas pessoas começam a pensar todo mundo igual e começam a pedir autorização para o grupo para pensar certas coisas. Isso é um problema grave. Eu considero que isso é uma das coisas mais ruins da vida. Foi por isso que aconteceram muitas desgraças políticas durante a história. Por isso que, cara, quer ver um exemplo? Jim Jones criou uma seita nos Estados Unidos e fez, cara, um dos mais famosos suicídios coletivos da história. Fez todo mundo se suicidar. Fez as pessoas acreditarem nisso. Você tem o poder de fazer isso com as pessoas. Mas uma pessoa de caráter não faz. Uma pessoa de caráter faz. E aí eu não estou de maneira nenhuma exaltando as minhas virtudes aqui. O que uma pessoa de caráter faz é isso, é ligar a câmera e falar a verdade para você. Por isso que o meu lema é verdade, liberdade e generosidade. Porque não existe liberdade sem verdade. E não existe generosidade sem liberdade. Isso aqui é curioso. Então, eu quero trazer isso para vocês nessa live, que vocês sejam independentes, trazendo a sua individualidade, mesmo que vocês andem em grupo. Tá? E aí, eu vou fazer mais uma amarração. O Gene Simons, que é o vocalista do Kiss, criador do Kiss, que inclusive é um empreendedor, né? Ele tem um livro chamado Eu S.A. Ele fez o Kiss não porque ele gostava somente de tocar. Ele fez a banda Kiss para ganhar dinheiro, né? Impressionante isso. Ele é judeu, né? Judeu geralmente tem muita ideia para ganhar dinheiro, né? Os caras são sinistros. E ele criou a banda, né? Aquela maquiagem lá pesada, carregada do Kiss. Cada animalzinho lá que representa, né? Tem um que representa, acho que, sei lá, o tigre. Eu nunca fui muito fã da banda Kiss, mas eu acho interessante a forma como eles aprenderam a chocar as pessoas, né? E tudo isso para ganhar dinheiro. E ele fala uma coisa interessante, né? O Gene Simons não é aquela pessoa que a gente tem que ter como exemplo de vida, né? Pelo menos para mim.
Mas ele fala umas coisas interessantes. Ele diz o seguinte: nada agrada a todos. Acostume-se com isso. Cara, se tem uma das melhores liberdades que você pode desfrutar, é a liberdade de não buscar a opinião alheia para fazer alguma coisa. Sabe, se submeter ao que as pessoas vão pensar de mim, ou buscar aprovação. Eu falei aqui numa live, na live que a Jess fez comigo, e ela falou: Paulo, por que você faz o que você faz? Eu falo: por reconhecimento. Eu quero que as pessoas me reconheçam. E eu sou honesto em falar isso. Mas não é aquele reconhecimento, eu já me desprendi disso, não é aquele reconhecimento de que eu preciso, que eu tenho a necessidade de aprovação. Não. Eu quero que as pessoas me reconheçam, mas se elas não me reconhecerem, tá tudo bem. Se elas não me seguirem, tá tudo bem. Eu aprendi a parar de sofrer enquanto eu via o meu concorrente, às vezes, entrando numa live tendo mais de 1000 pessoas ao vivo. E eu entrava e tinha 10 pessoas e eu falava: velho, essas 10 pessoas são importantes, tão importantes para mim quanto as mil pessoas que estão com o cara. Isso exige coragem, desprendimento. Quando você para de se importar com os números, com os aplausos, eles chegam. Tá? E uma coisa muito interessante, o Thiago tá falando aqui, ó, coragem de não agradar. Né? O Thiago tá falando: muito bom, Thiago. E nós que somos profissionais de marketing, a gente precisa de multidão, a gente precisa de gente. A gente precisa gerar leads para que as pessoas passem pelo nosso funil e comprem o nosso produto. A gente precisa aumentar a nossa audiência. Mas hoje no mundo concorrido, né, é difícil, e você precisa, cara, ter coragem de falar com as paredes. Por isso que eu não ligo. Eu entro aqui, se tiver 10 pessoas, 5 pessoas, eu vou falar da mesma forma que eu falaria se eu estivesse falando para 10.000. Gente, quando eu decidi me tornar uma autoridade no mercado, e na época o Facebook era a rede do momento, não era o Instagram, cara, eu fiz por mais de ano postagens em que tinha 2, 3 curtidas, né? Postagens estratégicas, de marketing. Eu falava com as paredes, e a curtida às vezes era da minha esposa, da minha mãe, às vezes nem elas curtiam. Então assim, às vezes a gente se baseia em métricas de vaidade, mas eu fui construindo. Eu já tive textos no Facebook, depois de anos, que, cara, tiveram mais de 400.000 compartilhamentos, mais de 100.000 de alcance. Então assim, você precisa ter a coragem de começar pequeno, de falar com as paredes, e de não se importar com o que as pessoas pensam mal de você. Quer ver um exemplo? Ontem, eu postei aqui no meu story, entrei num grupo lá do Copywriting Brasil, eu vou falar aqui o nome do santo, não o nome da pessoa, o nome do grupo, e perguntaram, uma pessoa perguntou lá, cara: o livro do Paulo Macedo é bom para quem está começando? E várias pessoas que leram, alunos e leitores, falaram que sim. Teve um cara que ele me marcou para não me recomendar. Olha só a necessidade de atenção que esse cara tem. Ele podia simplesmente: não, vai por esse outro caminho. Ou então esse outro caminho é melhor. Ele me marcou e falou: não compre os livros do Paulo Macedo. Compre os livros do fulano, porque esse fulano é o único cara que entende de copyright no Brasil. Aí botou o cara lá em cima, né? Ou seja, ele jogou no lixo todos os outros copyrights. Eu, o Thiago, o Brandon, né? O Bragion, o Viveiros, todo mundo. Só esse cara que é o cara pra ele, né? Eu falei: velho, olha isso. Isso aqui, cara, sabe, é falta de reconhecer a própria força, a personalidade. Aí você acha que eu me aborreci? Pelo contrário, eu fui lá e falei: velho, obrigado pela marcação e parabéns. Que bom que você encontrou alguém que fale aquilo que você quer ouvir. Sabe? O Forfree tá falando: eu vi essa postagem. Cara, eu acho que ele queria me chamar a atenção, ele achou que eu ia brigar com ele. Eu não briguei. Quando você chega a esse estado de desprendimento, cara, a vida passa a ser muito mais leve. Quando um não quer, dois não brigam. Antigamente, cara, eu perdia muito tempo debatendo ideias no Facebook. Hoje em dia eu coloco as minhas ideias. Se o cara quer discordar, o problema é dele, velho. Ele tem outra visão de mundo. Às vezes ele é burro. Vamos usar o português claro, gente. Às vezes ele é burro, às vezes ele não estudou o quanto que eu estudei aquele assunto, da mesma forma que eu sou burro em outros assuntos. E eu, de repente, não entendo de outras coisas que ele entende. Aí o cara quer me provar que ele tá certo, mesmo ele tendo menos preparo. E aí eu vou falar: eu vou ficar discutindo com esse cara. Então, assim, a independência é isso. Quando você chega a esse estado, a vida passa a ter um outro viés para você.
Então você precisa... o Brendo falando, o famoso caguei sorrindo, é isso, cara. Paulo, vejo profissionais com o dobro de seguidores no Insta que não colocam um texto que você coloca em uma live. O Hugo tá falando, hoje em dia tá muito mais concorrido, né? As lives. Então, gente, o que eu quero trazer para você nessa live do dia 7 de setembro de 2021, para fechar com chave de ouro o desafio Me Recuso a Dar Errado. Você precisa ser independente. E não é independente, como eu falei, independente financeiramente é bom, vem como consequência. Aliás, abrindo mais um parêntese, mesmo colocando como estratégia o desafio em si, fazer 30 lives, entrar aqui todos os dias com ânimo e falar com você, tá? O meu rendimento financeiro aumentou nesse tempo. As pessoas se sentiram muito mais seguras de comprar de mim. As pessoas se sentiram muito mais seguras de adquirir a minha oferta porque elas me conheceram. E eu tinha a certeza, né, quando eu comecei esse desafio, que isso aconteceria. E não aconteceu nos 10 primeiros dias, nem nos 15 primeiros dias. Começou a acontecer depois. E veio assim, ó. As pessoas começaram a assinar o programa QIE. Quando eu lancei o programa, o Money Copy, teve gente que nem leu a página de venda. Falou, me manda o link de checkout que eu sei que é bom. E comprou. É isso que acontece quando você é independente. Quando você mostra a sua personalidade, mostra quem você é para as pessoas. As suas imperfeições. A sobrancelha não feita. A barba, às vezes, desgrenhada, como às vezes eu já fiz. É você, não é desleixo. Você está no corre do dia a dia. Mas as pessoas estão vendo quem você é de verdade. Tá? E aí tem uma frase do Charlie Brown, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Eu não quero pessoas fake. Eu não quero seguidores fake. Por isso que vocês estão aqui. A Anacleia, o Brandon, são pessoas de verdade. A Vera. Tem um carinho muito grande pela Vera. Cara, a Vera, inclusive, durante o desafio Me Recuso a Dar Errado, ela conseguiu o primeiro cliente dela de copy. A Anacleia, gente, está trabalhando comigo. Começou a trabalhar comigo ontem, num projeto. Então, assim, são pessoas de verdade, pessoas que têm coragem de ser quem são. Né? A Anacleia tá falando, eu entrei no Money Copy, li a carta de vendas e depois fiquei com vontade de comprar de novo. Segunda pessoa que me fala isso. Tiago Battizelli. Inclusive, Tiago Battizelli, gente, um copywriter de mão cheia, um cara do bem também. Todo carequinha que usa barba é do bem. Com exceções, claro, né? Tiago Battizelli, eu tenho uma amizade muito grande com ele. A gente, cara, já fez vários projetos juntos, já escrevi e-book junto com ele. Olha, ele tá falando aqui, você é o único, meu mano, só quem realmente entende de copy sabe analisar um bom copy, você é um monstro demais. Citei você lá no grupo do Mastermind, aquela história de Paraty, das suas vendas. Cara, aquilo ali foi muito legal, uma das experiências mais incríveis que eu tive no digital. Já contei aqui, outro dia eu conto com detalhes de novo, mas foi muito legal, foi muito marcante. A gente conheceu muita gente nessa imersão de Paraty, né, cara? Ficaram nossos amigos, o Rafa, a Débora, o Rony Saran. O Lipe tá falando, eu sou do bem. Ontem eu consegui gravar o meu primeiro vídeo, foi libertador, suas lives ajudaram bastante. Olha só, que legal. Gente, isso é recompensador. Para mim, isso não tem preço. E, sinceramente, a Sônia tá falando, nem li a página de vendas do QIE, entrou. É confiança. Confiança. Tá? O que eu ia falar aqui? Tá. Gente, eu gosto de dinheiro. Eu não sou hipócrita dizer pra você, eu sou desprendido de dinheiro. Na verdade, eu gosto do que o dinheiro me proporciona. Gosto de tomar meu Jack Daniels, gosto de encher o tanque da minha moto e pegar a estrada. Isso é bom, essas coisas são boas. Gosto de repente, no final de semana, comprar os ingredientes e preparar. Eu gosto de fazer hambúrguer artesanal, faço para minha família toda. Sabe, essas coisas são boas. Como diz o Woody Allen, né? O mundo da fantasia é bom, mas só na realidade você pode comer um bom bife, né? Então, assim, é bom. Ganhar dinheiro é bom. Nos dá uma certa liberdade, uma certa tranquilidade. Enriquecer é bom, né? Mas, gente, tem coisas que não tem preço. Quando eu recebo comentários de vocês falando, cara, consegui gravar meu primeiro vídeo, consegui fechar meu primeiro cliente, ou então, Paulo, eu estava com medo, mas você me deu coragem. Ou então, Paulo, cara, eu estava me sentindo mal, triste, deprimido, mas aquela live me botou pra cima. Gente, isso pra mim me dá muito mais satisfação do que as vendinhas que caem, né? No Hotmart, o barulhinho lá da caixa registradora. As duas coisas são boas, mas receber isso é muito bom, tá? Porque, como eu falei pra vocês, isso é uma vida com sentido, com propósito. E só existe sentido quando há outras pessoas envolvidas. Jamais é
jamais termina em si mesmo, tem que terminar no outro. Isso é que é bom. Pelo que estou atrás de uma formação profissional. Deixa eu ver aqui. Primeira vez que assisto, Cleidivan tá falando aqui. Que bom, cara, seja bem-vindo. Paulo, não vou negar que eu comprei só por essa aproximação, o Michael tá falando. Cara, tá tudo bem, isso acontece. Né? Às vezes, o melhor copy que você pode fazer é você mesmo, é ser você mesmo. Ó, isso aqui é importante, e não tem registrado em algum livro meu, mas eu vou registrar. Às vezes, o melhor copy que você pode fazer é ser você mesmo. As pessoas vão comprar você. Não a sua oferta, não a sua promessa. Você. Né? Vamos lá. Sou totalmente iniciante. Devo começar pelo QIE? Estou atrás de uma formação profissional. Tati, sim. Tá? No QIE, hoje, a gente já tem mais de 17 aulas dedicadas ao copywriting, fora as outras aulas gravadas. Tá? Então, cara, pega a ordem de aulas que eu dou assim que você entra. Segue, que você vai ter uma base já para começar. Se você fizer isso junto com o meu livro, o livro vermelho do copywriting, né, você já vai ter o preparo técnico para atuar como copywriter. Aliás, dentro do programa QE tem a minha certificação. Certificação lá de especialista em copy. Né? Quem entra hoje pelo plano anual recebe recebe a avaliação, né, para ser certificado. Aí tem 3 chances, né? São 7 etapas que você precisa cumprir. Quem entra por outros planos, o mensal, o semestral, quem entrou anteriormente sem ter essa promoção, precisa pagar uma taxa para ser avaliado por mim. Você não paga a certificação, você paga a avaliação. Tá? É como na autoescola. E aí você pode sair de lá certificado pelo Paulo Macedo com uma carta de recomendação minha. Né? Hoje a gente já tem algumas pessoas aí que estão com essa certificação, tem o Douglas, o Brandon também está tirando. Então é muito legal. A Paula Viana está falando, pensar no coletivo. Então, gente, a equação ela é assim, não é equação, né? O montante eu sou eu mesmo, trabalho a minha personalidade e isso ressoa no coletivo. É uma diferença que, às vezes, o problema do coletivo é quando todo mundo está pensando igual. E quando todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando muito. Né? A sua individualidade ela tem que brilhar, ela tem que acontecer, mesmo no coletivo, mas ela termina no coletivo. Ela faz com que as outras pessoas olhem para você de maneira diferente e que elas valorizem aquilo que você está fazendo. Né? Jordana está falando, a parte que reparei sobre ti é o suporte, pois grandes gurus não dão suporte, e isso faz uma gigante diferença. Cara, isso dá um trabalho, Jordana, né? Dar esse suporte dá um trabalho, mas a gente se esforça, porque é importante. E isso vem daquela ideia de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Né? E é uma coisa que eu quero continuar trazendo para o meu negócio sempre, né? Mesmo que ele se torne gigante. Vamos lá, o QIE faz você romper fronteiras, legal, José. Antes de te conhecer, já amava a cópia. Agora que fiquei te assistindo durante esses 30 dias, tornei-me sua seguidora fiel. Obrigado, Semprileia. Muito obrigado. Semprileia assistiu todas. Ela, a Fê, o Tobias. Teve gente que não conseguiu assistir ao vivo, assistiu as gravações. Gente, vocês são demais. Sinceramente. Sou Lilian, estou no começo e resolvi começar pelo seu livro, Arte de Escrever para a Web. Estou adorando. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Foi o meu primeiro best-seller. Serve para personal trainer? Com certeza. Você vai aprender a vender seus serviços, seus treinamentos, seus produtos. Cai para dentro. Esse mês comecei a me ver como empreendedor e decidi que eu sou empresa. Obrigado, Paulo. Inclusive o QIL não é só copy, né? Ele é negócios. Negócios digitais e copyright. Por isso tem um monte de gente empreendendo lá, né? Então, gente, amarrando aqui mais uma vez, tem muita mensagem. O Anderson tá falando, se fortaleça para fortalecer o grupo. Muito legal. Inclusive o Anderson é meu sócio porque ele compartilha de valores muito semelhantes aos meus, né? Hoje eu mandei um parágrafo para ele, se identificou na hora. Né? E eu já mandei, olha só como é que é legal a gente conhecer as pessoas, né? Eu já mandei sabendo que ele ia gostar. É claro que a gente não concorda em tudo, é impossível, né? A gente já teve os nossos arranca-rabos. Mas é muito bom trabalhar com gente que você admira, que compartilham de valores semelhantes aos seus, tá? O Breno tá falando, essa avaliação do meu copy vai ajudar outras pessoas, cara, vai vendo, eu vou fazer a frase, eu me recuso a dar errado, se tornar tangível e visível. Excelente, Brandon, eu acredito no teu potencial, velho.
Emileite, eu estou no plano semestral, eu tenho que terminar todos os módulos para tirar a certificação? Essa pergunta é importante. E eu vou dizer o seguinte, Emileite, você não precisa, se você quiser hoje entrar no programa QIE, não assistir nenhuma aula, cumprir os 7 requisitos, e se você se sentir bem preparada, e eu avaliar você, e eu ver que você está pronta, eu te dou a certificação, tá? Isso é muito democrático, você não precisa necessariamente seguir todos aqueles módulos, você simplesmente precisa cumprir os 7 requisitos da avaliação, né? Se você assistir 1, 2, 3, 4, 5 aulas e quiser fazer a certificação, tá bom também. Desde que você se sinta pronto para cumprir aqueles requisitos. É claro que muita gente não vai conseguir cumprir esses requisitos sem assistir às aulas, porque às vezes elas não vão ter noção de certos pontos, tá? Mas não necessariamente você precisa assistir tudo, tá? Laílson tá falando, a sua personalidade inspira as pessoas a buscar o seu melhor e a crescer também, fazendo brilhar sua própria luz, e isso ilumina os outros como uma onda. Obrigado, Laílson. Tenho muito carinho, muito grande por você. Gente, a Tati tá falando, onde encontro o link do QIE? Ele não tá na minha bio, o link tá na minha bio do Money Cop, mas eu mando para você no privado. Me dá um oi no privado que eu te mando. Inclusive, a gente vai atualizar o link da bio hoje e vai ficar os dois lá. O Anderson tá falando, pensar diferente ajuda a gente a crescer cada vez mais. Exatamente, né? É isso aí, Anderson. A gente já até conversou sobre isso, né? Pessoal, muita mensagem, não vou conseguir ler tudo. Ó, o Brandon tá falando, essa força de vencer, acreditar nessa força é culpa sua também, mano. Muito obrigado, Brandon. Muito obrigado, cara. Você vai longe. Então, gente, amarrando. Qual foi o grande ponto da live de número 30 do Eu Me Recuso a Dar Errado? Ninguém é igual a você. E esse é o seu superpoder. Tá? O nosso grande desafio é sermos nós mesmos num mundo onde tem muitos iguais. Tá? Agora, isso não significa que temos que ser as piores pessoas. Temos que buscar melhorar sempre, inovar, se renovar, trocar a roupa, né? O Anderson fala muito disso. Botar uma nova embalagem, mas é uma nova embalagem em quem você é. Não é mudar a sua essência. Aqui que muita gente se estrepa. É querer ser igual ao outro, ou então, quando muda, quer mudar sendo quem não deveria ser. Então, essa é a sua força. A força da personalidade. Tá? É pagar um preço. Não vou dizer pra você que é fácil. Mas, cara, quando você aprender a usar a força de quem é você mesmo, né? O Anderson é único, o Brandon é único, a Vera é única, a Ana Cléia é única, o Laerte é único. E quando cada um de nós aprendermos a usar o melhor de nós mesmos e, cara, colocar isso pro mundo ver, é que as coisas começam a dar certo. Tá? Unindo tudo ao que eu falei aqui, propósito, definição de objetivo, né, ter uma personalidade agradável, você vai longe. Não tem como dar errado. Tá? Então, que essa possa ser a sua independência hoje. Não a independência do gado. Não a independência do grupo, do coletivo. Tá? E quando eu falo isso, gente, eu tô falando de todo tipo de gado, não é um específico. Tá? É a independência de ser quem você pode ser. A sua melhor versão de si mesmo. Se tem uma coisa que um concorrente meu diz que eu concordo, que inclusive é um princípio meu, e eu só vou citar aqui porque a Ana Paula Persson citou isso na live, né, de que não existe concorrência. E de fato não existe. Quando você é você mesmo, não existe concorrência. Tá? As pessoas vão comprar você. As pessoas vão comprar as suas ideias, o seu brilho no olho, os seus princípios. Tá? Enquanto a isso, o problema da concorrência é que a gente olha muito para a grama verde do vizinho. E a grama do vizinho é sempre mais verde. E a gente se esquece de cuidar do nosso próprio jardim. Então, que a gente possa aprender a fortalecer aquilo que é só nosso. Essa é a independência. Tá? E que você possa seguir tendo muito sucesso. Quero agradecer a cada um de vocês que ficou até o final desse desafio. Né? Que foi um desafio grande, 30 lives. Né? Lives aí de 30, 40 minutos, algumas foram mais curtas. Quero agradecer publicamente as pessoas que participaram das lives. O Anderson, o Rei Bianchi, o Pedro, a Ana Paula Perssi, o Alge Capuzzo. Essas lives foram muito especiais para mim. São pessoas que eu admiro de alguma forma. Pessoas que têm peso. Quero agradecer a você que participou de todas elas. Tobias, a Fê,
Ana Cleia, enfim, todo mundo que participou de todas as lives, aqueles que participaram apenas de algumas, tá? E aí eu quero fazer um aviso final, né? O Tobias está falando, somos nosso maior concorrente. A melhor coisa é competirmos com nós mesmos. Sermos melhores amanhã do que fomos hoje. Sermos melhores hoje do que fomos ontem. Isso é muito, muito bom, tá? E aí eu quero dar um aviso para vocês. Esse mês de setembro eu vou ficar mais off. A partir desse mês. Eu estou alocado em 3 projetos grandes, gente. Então eu vou ter que dar uma desligada para cuidar dos meus clientes. Isso inclui, claro, os meus alunos, né? E aí a gente vai passar por uma renovação aqui. A minha equipe vai continuar cuidando do meu Instagram. Pode ser que eu apareça vez ou outra por aqui para dar um alô, mas eu não sei como que vai ser, né? Eu preciso colocar algumas coisas em dia, algumas coisas em ordem. Então eu quero dizer para vocês que se vocês quiserem ter uma aproximação maior comigo durante esse tempo, façam o seguinte, assinem um dos meus programas. Tem o Money Cop, que é a minha newsletter especial, onde eu vou enviar um e-mail por semana em um áudio no Telegram e mais algumas coisinhas especiais pelo caminho, né? O programa QE, que é o meu principal programa de treinamento hoje, que tem os encontros semanais comigo e com convidados, né? Então, basicamente, se vocês quiserem continuar tendo essa relação diária comigo, que vocês possam assinar esses programas e vir comigo, né? O Anderson tá falando, outubro teremos grande... a luz tá querendo apagar aqui, hein? Essa luz aqui tá com alguma coisa. Outubro teremos grandes novidades, exatamente. Um dos motivos também de eu ficar mais off é porque em outubro nós viremos... minha equipe e eu, né, vamos aparecer com novidades. Então, gente, eu não vou sumir por completo, eu não vou morrer, espero, tá? E é somente por uma questão importante, da gente colocar algumas coisas em dia, algumas coisas no lugar, tá? E que a gente possa crescer com muito mais qualidade daqui pra frente. O Anderson tá falando, mas assim, o QI e o Money Cop para acompanhar de perto e beberem água limpa. É isso aí, quem chega primeiro bebe água limpa, né? A Rosana tá falando que já tá com saudades, obrigado, Rosana. Ai, Paulo, já tô com saudade dessas lives. Eu também vou ficar, gente, vou sentir falta. Ontem eu não fiz, né, nem domingo, eu fiquei com vontade de fazer. A gente acostuma, né? Passou voando esses dias, exatamente, foi rápido, né? E intenso, foi muito intenso. Paulo, ser independente é sair da Matrix. Quando alguém quer sair de tudo, parece conspirar para voltarmos. Mas a verdade, o mundo real está na independência e não na Matrix. É isso aí, Pablo. Tem algo que eu acredito, é isso. Então, gente, muito obrigado pelo carinho. Live de número 30. Vocês cumpriram o desafio, parcial e integralmente. Então, parabéns, cara. Vocês vão longe. Tá? Que essas lives possam ter, de fato, marcado vocês. Inclusive, uma outra coisa, um outro segredo... É o seguinte, hoje no Instagram, nas redes sociais em geral, é tudo muito rápido, né? Tudo muito curto. E às vezes a gente não aprende. A verdade é essa, a gente se entretém. Agora, com 30 dias de live eu batendo na mesma tecla com você, eu tenho certeza que você incutiu dentro de você certos princípios, valores e ideias que, por mais que não sejam que vocês não estejam totalmente em concordância, estão ressoando dentro de vocês. Então, o meu trabalho como comunicador foi fazer com que isso ficasse visível, ficasse evidente e que vocês levassem para a vida, tá? E eu espero que isso tenha acontecido, tá? O link na bio, tá, gente? Eu vou colocar ali agora o dos dois, do QE e do Money Cop, tá lá o do Money Cop. Quem sentir alguma dificuldade me manda no privado, tá? E hoje, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu decidi trabalhar menos. Vou trabalhar na parte da manhã e a partir do almoço, hein, Anderson? Vou curtir. Vou tomar uma gelada, vou fazer uma comida aqui para minha família. Então, cara, a melhor coisa é você curtir a sua independência ao lado de quem você ama. Tem gente na rua, para eles é o propósito deles, né? Espero que dê tudo certo, que ninguém se machuque, que fique tudo bem e que a gente saia dessa crise política da melhor forma possível, mas que possamos lembrar, né, que a melhor independência é a independência de espírito e a independência mental. Isso ninguém pode roubar, tá? Eu assisti esses dias, pra fechar aqui, um meme. Eu vi um meme, né? Parece que era um trecho de um filme. Se vocês souberem dizer aí rápido, vocês podem falar. Um cara falou assim, eu vou te entregar
a melhor coisa que eu poderia, ou um segredo, e aí o outro cara fala assim, a liberdade? Ele falou, não, a liberdade podem tirar de você. Eu vou te entregar o conhecimento. E, cara, a principal liberdade, a maior liberdade, ela vem através do conhecimento. Que é a liberdade de espírito e a liberdade mental. Se um dia te trancafiarem dentro de uma cela, de uma cadeia, ou te jogarem dentro de um gulag, né, como muitas pessoas nos regimes autoritários foram, você ainda terá a sua liberdade mental, a sua liberdade de espírito. E é isso que importa. Isso é antifragilidade, é saber que mesmo que roubem aquilo que é externo, dentro de você existe algo mais forte, mais poderoso. Deus, que nós temos a partícula de Deus dentro de nós, e a sua própria personalidade, o seu próprio espírito, a sua alma. Tá? Ah lá, o Pablo tá falando, o Conde de Monte Cristo. Não sabia. Muito legal. Preciso rever esse filme, que eu não lembrava dessa cena. Cara, muito maneiro isso, eu me amarrei. Então, que esse conhecimento possa trazer a verdadeira luz, a verdadeira liberdade para vocês. Gente, muito obrigado. Agora eu vou desativar aqui os comentários e vocês marquem, tirem aquele print e me marquem para eu repostar a vocês. Esse é um dia histórico para todos nós. Valeu! Vou tentar botar aqui para aparecer a hashtag, ó. Deixa eu tentar afastar mais aqui. Vamos lá, pode printar aí. Printou? Marque o carequinha e vamos para cima. Que você tenha um dia maravilhoso e um dia de paz. Muito sucesso para você, gente. Valeu!